só, tem um texto que diz, ó, quer vir a mim, tem que renunciar às demais coisas, cara. Entendeu? Tem que renunciar, larga de mão e busque, mas se tu falar isso para alguém que tu até citou ali, né, que qualquer caminho para quem está perdido é uma luz. Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Graça e paz, meus irmãos. Nós aqui agradecemos a todos pela vossa presença, né, o irmão Anderson, nosso convidado de hoje, o irmão Gustavo. Em seguida, o irmão Anderson vai estar apresentando este irmão que aceitou o convite para mais um vídeo no canal, né? O segundo vídeo acerca da série, né, O Caminho, né? Nós abordamos no primeiro vídeo que Jesus é o caminho e hoje nós estaremos abordando novamente este tema tão precioso que é, né? Pela nossa escritura, pelo aquilo que nós vivemos no Evangelho. Este tema é tremendo, irmãos, e nós cremos que hoje não vai ser diferente. Deus vai se fazer presente, né? Nesse vídeo aqui, nós queremos agradecer a todos que irão participar. Em nome do Senhor Jesus, passo por irmão Anderson. Graça e paz a todos. Gostaria de agradecer a nosso Deus poderoso primeiramente por mais esta quarta-feira, né, que estamos gravando para falar da palavra dele, falar do evangelho de Jesus, né, como nós sempre vemos falando, pregar o verdadeiro evangelho sem rodeios, né, que é esse evangelho que cura, liberta. Esse é o evangelho que traz o renovo para aqueles que buscam. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, né, como o irmão falou, que é o irmão Gustavo. Ele que tá sempre na correria aí, tá sempre correndo, tá sempre na obra do Senhor, é líder dos jovens. Então eu gostei muito quando eu convidei ele já se prontificou, tá sempre correndo, mas ele disse: "Não, vamos participar". Então agradeço a Deus, né, pela vida do irmão Gustavo, que Deus siga sempre abençoando ele, a família dele, o ministério, e que nesta noite ele possa ser usado como sempre é para trazer aquilo que a palavra nos manda dizer, né, sem rodeios nenhum. Então, irmão Gustavo, tá com a oportunidade da palavra. Muito obrigado e vamos para mais um vídeo. Amém. Então tá, minha gente, a paz do Senhor aí, graça e paz para alguns, né? Gente, a gente se sente muito feliz de estar participando com vocês aí desse projeto. A gente sabe que onde todo mundo busca muitas coisas, né? E a gente muitas vezes acaba. Alguns buscam dinheiro, alguns buscam fama, mas nós estamos buscando algo maior, né? Que é estar por dentro da palavra e assim a gente vai encontrar todas essas coisas que muitos buscam, mas talvez buscam no lugar errado aí, né? De uma maneira errada. Então a gente está muito feliz e como o Anderson falou ali, o tempo para nós ele é precioso, né? E certa feita eu ouvi um certo pregador, né? E eu gravei muito essa frase, que ele disse o seguinte, que se tem uma coisa que Deus vai nos cobrar é o tempo, né? Ou que nós fizemos com o que Ele nos deu, né? Com o tempo que Ele nos deu. Então eu volto a dizer, né? Enquanto muitos buscam tantas coisas e gastam o seu tempo com tantas coisas, né? A gente ainda encontra, para a honra e glória de Deus, pessoas como vocês aí, que estão usando o tempo, né? Uma noite de quarta-feira, para estar falando a respeito daquilo que nos norteia enquanto cristão, né? Que é a palavra. E como eu costumo comentar sempre com os nossos jovens ali na, na nossa congregação, e especialmente nos sábados, que é onde a gente se encontra, né? Que nós precisamos gastar o nosso tempo naquilo que é saudável, né? Ou seja, nos gastar para fazer a vontade de Deus, né? E a gente sabe que para os dias de hoje,
não é fácil, né? Ainda mais entrando no contexto do jovem. E aqui está o meu companheiro Sidney, que trabalha com juventude, sabe que para o jovem nos dias de hoje nunca foi, mas em especial hoje não está sendo fácil, né? A gente sabe que ocupar os jovens hoje, né, com as coisas de Deus é algo que só por Deus mesmo, só Deus para nos dar essa graça aí, né? Porque a gente sabe que durante o dia, certa feita eu comentei, né, com alguém que quando o jovem ele vem para o culto de sábado, né, especialmente o de sábado, que é onde a gente tem está com eles de uma forma assim mais livre, né, tem mais liberdade para conversar com o jovem, e cultuar, né, e eu falava com eles que a gente se preocupava muito, se preocupa muito, porque eles chegam para nós ali eu até usei a expressão, né? Eles chegam com um pendrive cheio de coisas, né? E aí nós temos naquele período do sábado ali, a gente tem que fazer aquele reset, né? Tirar tudo que eles ouviram durante a semana, seja na escola, na faculdade, né? Na roda de amigos, né? E incutir a palavra, né? E aí, meu amigo Sidney sabe que para se trabalhar com jovem, né, a gente precisa usar de não métodos apenas baseados em métodos, mas eu sempre falo muito com Deus e peço para Deus nos dar é, estratégias para abordar com os jovens. Porque às vezes nós temos essa ideia, e nós que somos um pouquinho mais veteranos aí, eu estou já nos meus 37, já vivi a minha vida inteira participando de juventude, e a gente sabe que para um tempo algumas coisas se falava e o jovem não se questionava, né? E dizia assim para ele, não faz, não vai, e ele não questionava e não ia. Hoje tu fala não vai, ele vai, depois ele volta e te pergunta, por que que eu fui? Por que que eu não poderia ter ido? Entendeu? Então a gente vai orando a Deus e pede para Deus nos dar discernimento e nos dar estratégia, né? Hein, irmão Gustavo? É muito importante que tu dissestes aí da questão que eles são alertados, né? Não vai por esse caminho. Não faz isso, né? O não. E muitas vezes a gente olha, né, quando o nosso tema é o caminho, nós vemos muito que os jovens hoje eles veem várias rotas, eles veem vários caminhos que são a escola, a faculdade, o trabalho, o mundo, ele nos dá vários caminhos. E às vezes, como tu mesmo falou, nós somos um pouco mais veteranos, a gente já foi por esses caminhos, né? A gente não é hipócrita de dizer que a gente nunca errou. Não, nós erramos, né? Eu como recém é, tentando buscar uma santidade, buscando, né, uma renúncia, eu sei o quanto é tão recente os caminhos errados que eu fui. E como tu falou, a gente vai e depois a gente percebe, poxa, por que eu fui? Então é muito importante a gente ter vamos colocar esse ancião, né? Esse cara mais velho para nos dar a direção, para nos deixar no caminho, que é o próprio Cristo, né? Que ele diz, eu sou o caminho. E o jovem hoje em dia vê o mundo, é lindo, é maravilhoso o que o mundo nos traz, né? A gente olha assim e vê, poxa, que bacana aquilo ali, olha a festa que eles estão fazendo. Só que por trás disso, por trás dessa maravilha, vamos colocar, desculpa até a palavra, mas há uma podridão. Algo que não vai te preencher, mas vai abrir mais a tua alma. Né? Esse caminho que é lindo aos olhos, mas para a tua alma é sujo. E a importância disso, tu ter alguém que diga, não vá, não vá. E hoje tem muito em falta disso, né? Sabe que tem um texto, e até esse texto aí, ele virou uma canção de um grupo aí muito famoso aí, né? E aí o cantor ele usa a expressão, né? E há caminhos nessa vida que para o homem parece legal, né? Mas que no final tudo acaba mal. E a gente sabe que o texto diz mais ou menos isso, né? Que há caminhos para o homem, né? Parece que é bom, né? Mas que no final nos traz um caminho de morte, né?
de tristeza. Irmão. Oi? E pior que a gente vê, bem como o irmão está citando aí, o irmão está citando um pouco da juventude em si. O problema da nossa geração, podemos dizer que muitos jovens não sabem ouvir não. E a Bíblia é repleta de não, né? Não comeis do fruto. Lá no jardim já começou com não. Olha, de tudo que tem, pode, né, desfrutar de tudo que tem aí, menos, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, começou com o bem e começou dizendo não, não comer, não é para comer. E eles comeram e nós sabemos que teve ali a sua, digamos assim, ó, a consequência, né? E hoje nós vemos muitos não aceitam o não. E aí vem a consequência e depois vem dizer, mas não me falou. Não, mas a escritura te falou várias vezes, né? Deus usou vários para lhe falar da forma que não era para ter feito. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, né? Lembra-se do teu Criador no dia da tua mocidade, né? Pois haverão de vir dias maus. Então o dia ruim, ele vai ser propício, vai chegar o dia ruim. E aí o jovem que escutou isso, que tem um conhecimento, diz, olha aí, ó, ele já passou o dia ruim, está me dizendo que eu também vou passar um dia ruim, né? Então vou me lembrar de quem? Do meu Criador, né? Então é interessante estar falando, que nem o caminho, irmão, onde citou sobre o caminho. Nem todo caminho leva a Deus. Então, qual caminho tem que caminhar? Aquele que está me conduzindo para o caminho do céu, como diz Jesus ali, ó, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade e sou a vida. Então, se tiver um caminho que prega mentira, não é o de Deus, não é o de Jesus. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos acham que viver a vida da maneira que quer aqui agrada a Deus. Mas a Bíblia é o contrário, ela diz que nós devemos perder a nossa vida para achá-la. Então a Bíblia, a vida de Cristo, o caminho com Cristo é bem oposto do caminho do mundo, é bem a contramão, né? Sim. E assim, ó, a gente está entrando dentro já do tema que vocês estão trabalhando aí, e na verdade, o ser humano, ele não foi, vamos dizer assim, ele não foi trabalhado, ele não é acostumado a ouvir os nãos da vida. Essa é a grande verdade. E a gente pode entrar no contexto, já que tu citou aí, lá do início de tudo, né? Porque se tu for olhar hoje no contexto atual, olha só, quando tu. E aqui vamos contextualizar para a nossa conversa ficar até com. Já que tu trabalha com jovem e eu também, e a gente tem que muitas vezes entrar em uma seara, né? Para que o jovem ele acabe entendendo muitas coisas. Né? O próprio Jesus, quando ele queria falar alguma coisa, ele tinha que muitas vezes, né? Vamos dizer o ditador, tinha que desenhar os camaradas entender o que ele queria, né? Mas se for analisar, o ser humano ele não é acostumado a ouvir não. Porque tu quer ver uma coisa? Vamos pegar um relacionamento entre o homem e mulher. Quando a mulher diz para o camarada que não quer mais, ou vice-versa, dali se surgem várias atitudes. Ou o camarada diz que vai se matar, ou o camarada diz que vai embora de casa, ou o camarada diz que agora minha vida acabou, perdeu o sentido, porque a palavra não, ela vem com significado de fim, entendeu? Então, quando o jovem hoje, né, e a gente precisa ser muito realista, né? Os nossos jovens dessa atualidade, assim, eles estão muito ocupados com muitas coisas. E tu pode ver, ó, na primeira situação da vida que ele tem um não, muitas vezes lá dentro da empresa que ele está trabalhando, ele já acha, os caras estão me perseguindo, os caras estão de complô, os caras lá estão querendo a minha cabeça. Não, mas é que o não para o jovem no dia de hoje, a gente está falando de jovem, mas se aplica para o contexto dos mais idosos também. Você vê um outro exemplo? Pega uma pessoa que foi doutrinada a fazer uma coisa durante 20 anos do mesmo jeito.
E aí tu chega lá e, não, vamos tentar fazer. Não, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre foi assim que eu aprendi a fazer assim. Então o não, ele acaba mexendo com coisas lá dentro, entendeu? Que não, como assim? Eu sempre fiz dessa maneira, né? E aqui eu contextualizo, né? Eu estou trabalhando numa empresa que a cultura lá é essa daí, né? Não, mas sempre foi feito assim. E aí, quando há uma negativa, assim, não, aí já se gera um conflito, já se gera um desentendimento. Então, olhando para o contexto que tu colocaste aí muito bem, até lembrando do lado do início de tudo, se tu olhar em volta do jardim, se tinha de tudo em volta do jardim. E ali Deus ele deixou só um recado, ó, daquela ali vocês não peguem, não peguem. Mas aí entra uma coisa assim que há poucos dias, poucos não, logo que o Anderson, eu conheci ele, a gente conversava a respeito, né? Que há uma curiosidade no jovem. E aí entra o nosso trabalho. E aí é um trabalho duro, árduo, porque assim, ó, uma coisa é eu passar a minha experiência, né? Ó, não vai porque isso não dá certo. Mas daqui a um pouquinho o jovem, tá, mas por que que não dá certo? Não, porque dá isso, isso e isso. Tá, mas e se eu for para ver como é que é? Então, olha como que o líder de jovens hoje, ele tem que muitas vezes, como tu falaste aí, né? Tem que dizer, não, não faz. Tá, mas aí, por que que eu não tenho que fazer? Não, porque isso aqui vai te levar para um caminho que eu já estive lá. Tá, mas hoje tu tá bem, entendeu? Tu tá aí, tu tá envolvido com a igreja, não, tu tá bem. Não, mas a gente está bem. Mas todo dia a gente tem que ir vencendo o quê? A nossa mente, porque o acusador ele vem todos os dias. Ah, como é que tu vai estar pregando mas que tu fez tal coisa lá no passado? E aí ele vem plantando mentiras, porque ele é o pai da mentira, né? Então, entrando no contexto do caminho, como é que a gente vai fazer essa galera andar no caminho, né? É um Ei, desafio. irmão, e é Pode, bem pode. como é bem como tu tá mencionando, até pensava nisso hoje, acerca desse aspecto, só que tem um porém, assim, ó, é como tu tá falando, né? É, nós, aí vamos botar o jovem, todo mundo, todo cristão, ele até ora dizendo assim, Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Aí, na segunda, ele entregou no domingo. Aí na segunda-feira Deus diz não. Ele já toma o caminho de volta. É? Entendeu? Ele toma o caminho dele de volta. Não, já vai começar com não. Mas é que, na verdade, o que Deus está fazendo é falquejar a madeira. É trabalhar no vaso. É mudar ele. É moldar ele. Então, tudo começa, muitas vezes, nós para aceitar Jesus como Salvador. Nós abrimos mão de muita coisa. Então, o nosso não, o não de Deus, nós temos a concepção e plena certeza que é maravilhoso o não de Deus, porque ele está tirando algo que poderia nos tirar do caminho. E eu acredito que tem muitos à beira desse caminho, porque exatamente no domingo até entrega o caminho ao Senhor, mas na segunda pega de volta. Aí vai, quebra a cara, na terça entrega o caminho para Deus de novo, mas na quarta já pega o caminho de volta, né? Não consegue firmar no caminho. E Jesus fala, Sim, né, que ele sendo o caminho, ele tem o melhor para nós. Né? Ele diz lá, ó, sim. tem uma passagem que ele diz que, né, um filho seu pede pão. Tu não vai dar uma serpente, uma pedra para ele. Né? Tu sendo o ser humano errante, tu dá o pão, tu dá o melhor para o seu filho. É. Agora imagina o Pai Celestial, quando vós pedirdes algo a Jesus, a Deus em si, né? Ele também vai tratar da melhor forma. Então os não Sim, de Deus, para nós é benefício, sim. né? Mas há um detalhe em toda essa tua colocação que é interessante demais a gente pensar nisso, né? Porque assim, ó, a gente, o ser humano ele é acostumado a estar no controle das coisas. Essa é a verdade. O ser humano, ele, quer ver um exemplo assim, ó? Exemplo não, é uma realidade. Jesus, ou o próprio Deus, ele nos chama para esse caminho, entendeu? Mas não é um caminho que, olhando a olho nu, é um caminho que parece assim, ó, não, é só maravilha,
é só alegria. Não, quando Jesus nos chama, ele nos chama para sofrer em prol dele, por causa dele, né? E por aquilo que, olha só, a nossa esperança não é no que está acontecendo, mas sim no que virá. Então, como é que hoje a gente andando, estamos trilhando nesse caminho? E aí, a gente pode também colocar em pauta quantos dos nossos irmãos em Cristo que professavam da mesma fé, né, que andavam e estavam trilhando esse mesmo caminho que nós estamos hoje caminhando, e como é que eles chegaram em certa etapa da vida e pararam no meio do caminho? Porque o caminho ele é de sofrimento, né? Ele é de sofrimento e se nós não nascermos de novo, a gente vai dar o controle, como tu falou, vai entregar a chave do carro para Jesus guiar no domingo, só que na segunda-feira tá chovendo, tem temporal e eu que estou acostumado a dirigir, eu não gosto de andar na carona, eu quero pilotar o negócio, entendeu? Então o caminho ele é estreito e a nossa única certeza que nós temos. E aí é como diz um texto, né, que o justo viverá pela fé. E aí a gente pode entender, esse caminho ele é baseado em fé, cara. Porque olha só, eu acredito em algo que eu não vejo, que eu não sei como que é, mas que eu sei que é extremamente real. Entendeu? Eu ouvi uma certa expressão de um amigo meu a respeito desse contexto, né? A gente está no caminho, né? De fé. O que é fé? Cara, a fé é tu pegar o teu carro, liga na fogueira e senta no banco de carona. Quem vai guiar? Entendeu? Então a gente entende que, cara, nesse caminho aí, como tu bem falou, iniciou a semana, Senhor, eu entrego meu caminho na tua mão. Pô, mas aí na segunda-feira o negócio está apertado. Não, me dá de volta aqui que eu quero fazer um atalho, entendeu? Não, mas... Hein, irmão Gustavo? Tu falasse muito bem aí, ó, e é bom a gente salientar. Sempre eu gosto de salientar várias. Eu gosto de repetir, porque às vezes as pessoas deixam passar ou despercebido. A promessa das maravilhas não é aqui, né? A promessa é. Ele nos deixou claro, onde não haverá dor nem sofrimento. Tá lá em Apocalipse, né? Então as pessoas acham que o caminho ele é fácil. Não, não é, que nem tu disseste, é complicado. Deus nos chamou, Jesus ele sempre chama, mas ele deixa a par do que vai acontecer, né? E ele disse em Mateus 7, eu até trouxe Mateus 7, versículo 13 e 14, né? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, né? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É que nem tu falasses, no domingo tu pega, né? Ô Deus, pode levar, conduz. Aí na segunda-feira tu diz assim, não, mas agora não, agora eu quero dar uma volta, agora eu quero acelerar esse carro, né? Usando o exemplo do carro. E aí que tá o problema, quando tu toma o controle da tua vida pelas tuas próprias vontades, fura um pneu, tu entra numa curva errada, num caminho errado, né? E querendo ou não, pode demorar, pode ser logo em seguida, mas a consequência vai chegar daquele caminho errado, né? E que nem o nosso pastor fala muitas vezes, tem lágrimas que Deus não queria que a gente derramasse. Se a gente derrama uma lágrima, se a gente passa algum tipo de processo doloroso, mas está na presença, deixou nas mãos de Deus, é porque aquilo ali quer nos mostrar algo, né? E quando nós andamos nesse caminho e sofremos, é para entender, poxa, eu tô passando isso, mas é para me melhorar, é para me subir de nível. Deus quer me mostrar alguma coisa. Mas quando tu toma o controle da tua vida para ti mesmo, tu vai sofrer em vão. E Deus não quer que a gente sofra em vão, né? Então, isso fala muito. Oi. É bem como tu tá falando, assim, ó, se nós olharmos para Cristo Jesus, que é o centro de tudo, né? Cristo é o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é o centro de tudo. Ele é a própria palavra escrita, é o Cristo, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele é o centro. Aí se nós olharmos para o caminho que o próprio Cristo tomou até o alto da cruz e até lhe bradar, consumado está, aonde é que nós vemos facilidade? Aí nós olhamos assim, ó, mas ele tinha um propósito. O Filho de Deus
o unigênito de toda a criação, né? Ele é entregue aos malfeitores, como um malfeitor aos pecadores, morte de cruz, né? Ele não dormia nos melhores lugares, palácios. Primeiro, nasce na manjedoura. Segundo, né, maioria das suas viagens era no meio de mares, temporais, tempestades, né? Até ao momento de chegar naquele poço e pedir para a mulher me dar um copo de água aí porque tenho sede. E aí nós olhamos para o crente de hoje, ele aceita Jesus como Salvador e diz, tá, eu quero trilhar esse caminho, mas eu tenho uma lista de exigências. Eu exijo isto, eu não posso ir poder. Se eu pegar um deserto, ó Jesus, se tu me der um deserto, eu quero uma sombra, água fresca e uma cadeira de abrir e fechar, pelo menos. No mínimo. Quer negociar Então, com Jesus? Assim, ó, então nós olhamos que o caminho, irmãos, como nós falamos aqui, ó, o caminho, ele é estreito. Se nós fôssemos usar uma parábola, como Jesus usava em suas ministrações, eu diria que ele até começa numa linha reta. Mas depois vai ter descida, subida, água, morros, vai ter mata, entendeu? Se nós fôssemos fazer algo figurativo, nós também não temos, não somos melhor que ninguém. É só olhar para os 12 apóstolos ali, o único que morreu de morte natural, e ainda porque Jesus fez uma promessa, foi o João. O restante crucificado de cabeça para baixo, cortado a fio de espada, apedrada, arrastado por cavalo, então não teve facilidade. Por que nós, em pleno século, queremos Jesus, mas não queremos a dificuldade do Evangelho? Sim, mas isso que a gente está colocando aqui fecha muito com o que Jesus falou, né? Porque Jesus, quando ele deixa aquela mensagem que, olha, no mundo vocês vão ter aflição, entendeu? Mas eu deixo para vocês uma mensagem, cara, tem bom ânimo. E aí as pessoas, muitas vezes, elas se acabam no sentido assim de achar, mas ele era Jesus, ele era, sim, mas enquanto esteve na Terra, ele foi o homem, né? Sentiu dores, sentiu frio, Sentiu fome, entendeu? Ele teve essas aflições da vida, né? E justamente o que ele passou, ele não usou da sua divindade para passar, entendeu? Ah, eu tô passando, mas na condição de Jesus, né? O Todo-Poderoso. Não, ele se fez e venceu, e venceu. Então ali já estava se dizendo que ia ser um caminho de sofrimento para os que viessem após ele, entendeu? Mas como o Anderson falou lá no início, ele nos deixa uma promessa, entendeu? Nos deixa uma promessa. O que vencer, esse vai herdar a coroa da vida eterna. Esse que vencer, entendeu? E quando fala em vencer, entra tudo. As coisas da vida, do dia a dia, as dificuldades, os medos, as aflições, a vontade de parar, né? Porque tem, nós como seres humanos, que aí vem até uma pergunta, quem nunca teve vontade de parar no meio do caminho? Porque tem vezes que o negócio tá apertado. E aí a gente olha assim, e talvez essa é uma das maiores enganações que se fala a respeito do Evangelho. Ah, vem que vai ser tudo maravilha. Não, não vai ser. A diferença do caminho que você está trilhando agora com Jesus é que você tem alguém que está te auxiliando e está dizendo, ó, vai dar certo, não para, não desanima, entendeu? Eu sou contigo. E aí ele vai dizer mais um exemplo, ó, vem comigo, eu sou o bom pastor. Ah, tá com sede? Não, vem que eu tenho água, eu tenho uma água, se beber, tu não vai ter mais sede. Então ele vem apontando várias coisas, tá difícil o caminho, sim, mas ele vem apontando várias soluções para nós, entendeu? Aleluia. E é que nem a irmã falou, ó, às vezes a gente vai pensar assim, ó, vai dar certo, né? E às vezes Jesus vai dizer, não, espera só mais um pouquinho, que daqui a pouco dá certo. Então, o que nós estava falando sobre o não, né? Quando nós entendemos a Escritura, oramos, ouvimos nossos pastores, ouvimos as nossas autoridades que estão acima,
né, e damos crédito à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, nós sabemos, como o irmão falou, né, tem um Deus que cuida de nós. Ele cuida quando nós aceitamos Ele. Olha só, Ele cuida do nosso caminho. Ele cuida do nosso modo de falar, Ele muda o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de ser. Ambientes que antigamente a gente frequentava, não é para frequentar mais. Hoje a gente vê uma mescla aí, ó, de crentes na academia, crentes no futebol, crentes em vários lugares. Mas tem ambientes que não é mais para o cristão. E aí quem é que dita isso? A própria Escritura. E Jesus diz assim, ó, nos mostrando o caminho que nós devemos trilhar de fato. Né? Então é glorioso saber que, além de nós fazer parte desse caminho, Ele cuida de nós. Bem como o Sim, irmão, sim. né, tem Mas colocado. você quer ver que tem um texto ali de Hebreus 5 ali, né? Na verdade, até é muito conhecido, que diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, já está apontando que nós somos fracos, entendeu? Nós, sem Jesus, nós somos fracos, estamos sujeitos a cair a qualquer momento. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui já está mostrando a diferença, entendeu? Entre nós e ele. Ele sofreu, mas em nada pecou. Então, já aponta esse ponto importante. Depois diz assim, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, aqui a gente pode contextualizar justamente nesse tempo que a gente está conversando aqui, ó, a respeito do caminho, de seguir esse caminho, entendeu? Como eu falei no início, Jesus nos chama, Deus nos chama para uma obra que é grande, mas que exige de nós muitas coisas, entendeu? E uma delas é abrir mão de vontade, de desejos próprios em prol de algo que é muito maior. Só que aí tem um detalhe nisso tudo aí, porque a gente vê muitas vezes as pessoas elas acham que esse caminho, agora eu me converti, e até para contextualizar, essa semana eu conversava com alguém, uma jovem, assim, e ela entrou nesses poréns assim da vida, que é aquela fase da vida que questionamento vem, né? Quando tu vai entrando numa idade mais avantajada, assim, os problemas eles vão aparecendo, porque faz parte da vida, né? Eu costumo brincar, eu não sou saudosista, porque eu entendo que as coisas esse tudo se fez novo, né? As coisas velhas já se passaram. E isso se aplica pô, que saudade que nós teríamos, né? Enquanto eu era criança, levantava de manhã sem preocupação da vida, de nada. Estou com fome, não precisava nem olhar para a mãe olha lá, tá com fome, vem que tá pronto o almoço. E assim funciona, né? Só quando tu vai ficando, e aí a gente vai nessa vida, nessa parte da vida, a gente tá tudo tranquilo. Mas chega uma hora que até a tal tranquilidade nos incomoda. Eu quero muito chegar nos meus 18 para poder trabalhar. Aí quando chega nos 18 vem a responsabilidade, entendeu? E aí quando vem a responsabilidade, vem conta para pagar, vem aluguel para pagar, vem rancho para fazer, vem o carro que tu compra tem que pagar, vem PVA, vem água, vem luz, vem todas essas coisas que estão no bojo da maturidade, né? Só que daí a gente lembra, pô, cara, que saudade que eu tenho naquele tempo, né? Que eu levantava de manhã e não tinha preocupação com nada. Então tu entende que para o ser humano, né? E aqui a gente está falando muito dos jovens, mas vamos contextualizar de uma forma geral. Para o ser humano, é difícil ele saber em que lugar ele quer estar, né? É difícil, sabe por quê? Porque a vida vai levando o ser humano para muitos caminhos. Isso a gente pode aqui, se fosse fazer uma pergunta aqui, Anderson, de repente, tu lá com teus 15 anos, já imaginava, quando eu tiver meus 18, eu quero ser tal coisa. Não, mano, chegou nos 18, já mudou, tu não quer mais ser o que tu queria ser. O homem não Já sabe o que quer, transformou. né? Na verdade. Exato, exatamente. Por isso que certa feita eu ouvi uma pregação e a respeito disso, né? Olha, e que Jesus estava ensinando até o povo, o pessoal a orar.
e dando conselho, cara, não, você não sabe pedir, entendeu? Então ore assim, você não sabe o que vocês querem. Ei, irmão Gustavo, tu Diga. sabe, tu sabe que o que tu tá falando, assim, ó, é muito importante citar isso e entender isso, né? Mas aí a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, se não me falha a memória, que diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. É, isso que o irmão está falando são fardos que nós adquirimos com a idade, mas só que Jesus diz que é leve. No sentido assim, ó, que o mundano, o que não serve a Deus, o que não nem caminho ele tem, ele trilha qualquer coisa, ele é cometido das mesmas coisas. Mas como nós estávamos falando, nós temos um Deus que cuida de nós, né? Essas dificuldades muitas das vezes ela vem para nos fortalecer ainda mais e nos acrescentar mais fé, nos acrescentar mais dependência desse Deus. Mas vejamos que quando buscamos as primeiras coisas, quais são qual o caminho primário que eu estou trilhando? É o reino de Deus? É a justiça dele? Ou eu estou trilhando mais as demais coisas? Né? Então, como o irmão Uhum. falou lá no início ali, dizendo, olha, que bom que vocês, né, nessa geração estão tirando um tempinho após o trabalho para fazer algo para Deus, né? É, Isso é buscar o reino de Deus e essa justiça, né? Nós comentávamos nos bastidores com o Anderson, hoje foi um dia daqueles, puxado, né? Que a vontade não era sentar, tomar um chimarrão e deu, mas só que como nós conversamos com o Anderson, o compromisso não é meu e do Anderson, o compromisso é com Deus, né? O mais fácil seria, não, irmão, cancela com o irmão lá, deixa um para quarta que vem que eu tô cansado. E aí eu tô procurando o quê? As demais coisas. Então quer dizer que na labuta do meu trabalho eu consegui chegar até o final. E aquilo que é para Jesus eu deixo para segundo plano. sim. Mas você sabe que a gente fazendo essa explanação e observando de tudo que está sendo dito aqui, é, todo, tudo isso que Jesus falou ali, né, de primeiro lugar buscar aquilo que é dele, né, cara, a gente precisa ser muito sincero de pensar que quando Jesus fala isso, né, e eu lembro muito quando não foi Nicodemos lá que Jesus teve que reprimir, ó, precisa nascer de novo aí, entendeu? Porque a pessoa que não nascer de novo, entendeu? Andando nesse caminho, até uma pena se torna pesada pro cara, porque ele não consegue compreender. Então, Jesus, quando fala isso aí, olha só, vocês querem me seguir, olha só, tem um texto que diz, ó, quer vir a mim, tem que renunciar às demais coisas, cara, entendeu? Tem que renunciar, larga de mão e busque, mas se tu falar isso para alguém que tu até citou ali, né, que qualquer caminho para quem está perdido é uma luz, né? Cara, quem está perdido aí, se tu mandar ir para a direita, ah, eu não tinha para onde ir, ah, eu vou para a direita, ah, mas eu vou para a esquerda, mas se o cara não se achou no verdadeiro caminho, entendeu? Aí ele vai para a direita e aí ele vai chegar lá e vai quebrar a cara e vai viver perambulando nesse mundo aí, né? Vai ser É aquilo que Paulo fala, né? O Paulo fala sobre aqueles que estão em qualquer vento de doutrina, qualquer coisa para eles Exato, serve, né? exatamente, exatamente. Então, olha só, por que eu, eu tenho muito assim comigo assim, né? Que a respeito da, da palavra, né? Da Bíblia, que ela e aqui a gente precisa, nós temos que ser muito sinceros a respeito daquilo que para alguns é extremamente fácil se fazer, para outros é uma guerra, e uma guerra não apenas no mundo natural, mas no mundo espiritual, que nem assim, quando a gente fala a respeito, né, que ele fala, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde é que está a verdade? Né? A
verdade está nele. E o que ele é? Ele é a palavra. Aleluia. Então, olha só, por que que muitas vezes há uma dificuldade hoje, né, de nós nos atentarmos à palavra. E o diabo, ele trabalha muito forte nisso. Porque se o camarada descobre que é a verdade, o cara descobre que, pô, se eu pecava, eu não posso fazer mais. Pô, se eu andava nesse caminho, agora eu sei que não posso. Então, o que que ele vem dizer? Ele vem para cegar o nosso entendimento, né? Então, quando o camarada ele não lê, ele não tem entendimento, e não tem entendimento, não tem comunhão. E aí não, o cara que não ora não é próximo de Deus. Então, Hein, Gustavo? Só para acrescentar aí, e deixando já tu seguindo teu raciocínio, em 2 Coríntios, Paulo fala, né? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, entendimento, é para que não vejam a exato, luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como é que tu vai ver uma pessoa perdida? Como é que ela vai se achar? Na palavra de Deus, né? Que é exatamente. Cristo. E aí a gente vai ter várias analogias, né, a respeito da palavra. Ó, ela é luz para o caminho, entendeu? Ela é lâmpada para os pés. Então, agora eu pergunto para vocês, e é fácil? Claro que não, né, gente? Não é fácil. Por isso que para nós, assim, que estamos dentro do caminho hoje, da misericórdia de Deus, né, que não é mérito nosso, né? É dom dado Então, por Deus. exatamente, é 100% Deus. É Deus que ele fala, ó, que ele se chegou a nós e nós vice-versa. A chegar-vos a mim, entendeu? Então, olha só pra gente, só a Hein, respeito irmão? da. Oi. É bem interessante porque, né, ele nos amou primeiro, né? E aí a gente vê Exato. que eu achei muito interessante a sinceridade do irmão numa parte ele dizendo que quem nunca pensou em parar, né? Às vezes tem gente que Ah, mente para si mesmo e aí a gente vê assim, ó, eu costumo dizer, né, de mim mesmo, assim, nesse sentido, né? Que as coisas do mundo, pelo que eu conheço o evangelho há um bom tempo, não me atrai mais. Mas o evangelho, ele tem que ser difícil. É um sinal de que estamos com Cristo. Como eu citei ali, ó, quando olhamos para o ministério de Cristo, nada foi fácil. uhum, Nada. Mas ele disse, né? Como o irmão leu ali, né? Tem de bom ânimo. Né? Eu é. venci, vós vencereis também. E aí, o nosso horário agora é chegado, né? Aí eu queria que o irmão desse uma conclusão final aí, né? Depois a gente vai estar dando os agradecimentos finais. Aí o irmão teria mais alguma colocação aí. Então, gente, a gente sabe que é, o negócio está cada vez mais apertado, né? E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, o recado que eu deixo aqui para nós, aqui, uma meditação, é a respeito disso, né? Nós conhecemos a verdade. Então, é ela que nos liberta e nos liberta todos os dias, né? Das nossas vontades, né? Dos nossos desejos, desejos da carne. E quando eu comentei no início ali, quem nunca pensou em parar? A gente só não parou, tem até um valor que diz que foi por causa dele que nós não paramos. Aleluia. Então o nosso caminho até Jesus voltar, né, vai ser um caminho de dificuldades, no sentido de nós temos que lutar para nós não perdermos aquilo que ele em preço de sangue, nos entrega, né? Que é a salvação, né? A Bíblia diz, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, e a Bíblia diz, né? Que o ladrão veio para quê? Senão para roubar, matar e destruir. Eu ouvi feita a respeito uma explanação desse texto aí, que se refere realmente ao ladrão, no sentido, né, de ladrão mesmo, são o quê? São os mentirosos, né? São os falsos mestres que vêm e enganam e aí roubam aquilo que nós aprendemos. Mas que tem um outro texto que eu gosto muito, que o Espírito nos fará lembrar daquilo que nós temos aprendido. Então, Aleluia. que nesse caminho nós venhamos permanecer. É difícil? É, mas com Jesus. Jesus, certa feita, andando numa tempestade, todo mundo apavorado, e alguém perguntou: e Jesus está dormindo? Né? Eles esqueceram que eles tinham o Senhor,
com eles ali na embarcação e não afundou. Então nós temos Jesus conosco, gente. Então eu fico muito feliz de ter participado com vocês aí. Que Deus abençoe e nos mantenha de pé, né? E tudo, tem um texto que eu gosto muito, é Coríntios, que diz assim: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória dele. Esse momento de conversa aqui é para a honra dele, né? A nossa vida é para a honra dele, os nossos dias, ele é Glória o a Deus. dono dos nossos dias, né? Então tudo é para ele, tudo é por ele, todas as coisas são dele e para ele e por ele, né? Então a Jesus toda a honra e toda a glória. Tá bom, meus Aleluia. amigos? Ô, Foi muito bom. Amém? Deus se fez presente com certeza nessas palavras, né? Eu queria agradecer ao nosso poderoso Deus por nos trazer mais um vídeo aqui, mais uma quarta-feira. Foi difícil, a semana, né, começou, ela já começa com lutas, mas que nem falamos, o caminho ele é estreito, né? E nós temos que perseverar, permanecer e saber que tem algo poderoso, né? É Deus que está no controle de todas as coisas. Então, muito obrigado, Gustavo, por fazer um esforço e vir nos ajudar aí, né? Deus siga te abençoando, siga te usando de forma tremenda e que tu possa trazer sempre uma palavra para esses jovens aí que eu sempre tô falando com o irmão Sidney que são muito atingidos pelo mundo, né? Não sei se o irmão Sidney quer falar alguma coisa para concluir aí, tá com a oportunidade. Só agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E agradecer ao irmão Gustavo aí pela presença conosco aí. Foi um privilégio, um prazer conhecer mais um do Exército de Cristo. Que Deus os abençoe, né? Abençoe teu grupo de jovens aí, né? Conto com a oração do irmão pelas nossas vidas. E a gente vai estar orando pelo irmão também, porque, né, isso aí é amar o seu próximo como a ti mesmo, é nos fortalecermos em oração, orar um pelo outro sempre, sem cessar. E agradecer aí pela tua disponibilidade também. A gente sabe que, né, após a labuta do trabalho aí a gente quer tirar um momento ali descansar e a gente, né, com certeza nós não temos como recompensar o irmão, mas sabemos Não, que Deus, né, o nosso Deus, ele tem, né, como recompensar o irmão. E aí fica a nossa gratidão aí, né? E que Deus venha abençoar o irmão. Amém. não, mas já, Amém. já somos, né? Abençoados, já somos. E tem um texto que diz, né? Se alguém te convidar para caminhar uma milha, caminha duas com ele, né? E isso, então, a gente fica feliz de conhecer mais um, né? Do Exército, né? Que está, né? Estamos participando do mesmo propósito, né? Estamos ligados no mesmo corpo, né? E então a gente fica feliz aí que Deus venha prosperar e que esse vídeo aí ele chegue a outras pessoas, né? E que todos eles sejam alcançados e como eu falei no início, que nós venhamos ser sim o sal da terra, né? Para dar sabor a essa vida, né, de tanto sofrimento aí, e é tão ruim quando alguém sofre sem esperança, o que não é o caso de quem serve a Jesus, né? Tem Amém. um que diz, né, que a nossa esperança é a sua vida, né? O Rei da Glória vem nos buscar. Então, por isso que vale a pena sofrer, vale a pena negar os prazeres do mundo, né? Amém. Então, a nossa recompensa ela não é aqui, não é terrena, né? O nosso prêmio maior está na glória e é para lá que a gente vai marchando, né? E que nessa batalha aí eu ouvi só para finalizar aqui alguém certa feita estava preocupado a respeito do momento atual da igreja, né? Pô, que momento é esse que a igreja está assim e parece que se perdeu muita coisa, daí alguém já colocou uma acendeu a esperança de alguém dizendo assim, não, isso aqui não é por causa, isso aqui são os homens que fazem isso, mas Jesus vai vir buscar uma igreja forte, avivada, né? E com certeza vai buscar uma igreja que lutou, né? Embora no meio do caminho muitos ficarão,
mas os que conseguirem, aos que vencer mais uma vez, esses sim receberão um galardão, a coroa da vida eterna, e aí sim a gente vai poder descansar num lugar onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lutas, né? E a gente todos os dias, e eu amo Jesus e tem coisas que eu viajo muito assim pensando, imagino nós conversando com Jesus e o dia inteiro, obrigado Jesus, valeu a pena todo o nosso esforço para estar aqui com o Senhor, ó. E aí diz que lá é o lugar sem tamanho. Eu não consigo explicar o céu, não sei como é que vai ser, mas eu quero ir para lá. Eu quero estar lá também. Amém, meus irmãos? Valeu, Deus abençoe a todos. Amém.